Elevo os meus olhos, ou levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Querido Senhor, damos-te graças da Tua Palavra e da Tua Palavra produzir um fruto de vida e vida com abundância em nossa vida, em nome de Jesus, neste dia. Amém. Glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Ao meditar sobre este tema de levantar os nossos olhos, é um tema que atravessa todas as páginas da Bíblia, porque ele encerra um conteúdo de sempre na nossa vida, como um objetivo de vida, como um alvo da nossa vida. Nós temos que colocar os nossos olhos em Deus. E colocar os nossos olhos em Deus significa também colocar os nossos olhos para a frente daquilo que estamos a sentir, ou a viver, ou a passar em dado momento da nossa vida. Levantar os olhos, por isso, significa olhar para uma realidade nova, uma realidade melhor, uma realidade superior às circunstâncias momentâneas. Levantar os olhos significa também pôr a sua confiança em Deus, apesar das limitações presentes ou apesar dos momentos que vivemos em certas alturas da nossa vida. Levantar os olhos para Deus significa também buscar na dimensão do Espírito o poder sobrenatural, da capacidade criativa, da manifestação da nossa fé. Isso é o significado de levantar os nossos olhos. E a Bíblia está cheia destes exemplos em que tiveram muitas vezes que levantar os seus olhos da realidade que estava à sua volta e que era ou difícil, ou impossível de vencer, ou de qualquer forma que fosse, a única saída seria olhar para Deus e esperar em Deus uma resposta ou uma solução que viesse de Deus. Um desses casos é o caso do livro de Neemias. O livro de Neemias, no capítulo 1, no tempo do cativeiro em que Israel foi levado em cativeiro para Babilônia e que depois, quando passou do Império de Babilônia para o Império Persa, a palavra de Deus diz no capítulo 1 do livro de Neemias: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Vamos ler o capítulo 1 e versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu é o mês que corresponde ao nosso mês de novembro, dezembro. Fiquei entre novembro e dezembro. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Suzã, nesta altura, era a capital do Império Persa. E veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntei acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. As muralhas de Jerusalém estão derrubadas e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E depois, seguidamente, nós vemos a oração que ele fez diante de Deus e pedindo a misericórdia de Deus e pedindo que houvesse alguma resposta sobre isto. De facto, este homem, que é aquele que vem a ser usado por Deus para começar ou iniciar a reconstrução das muralhas de Jerusalém, em volta da cidade era normal haver muralhas. Mesmo aqui bem perto, nós temos ainda o que resta das muralhas que cercavam a cidade do Porto. E naquela altura era normal as cidades serem cercadas com muralhas, e à noite os portões da cidade fechavam e as pessoas estavam lá dentro das cidades repousando tranquilos, porque era complicado e difícil serem assaltados ou atacados com cidades rodeadas e cercadas de muralhas.
Isto faz-nos pensar numa questão de meditação acerca das muralhas ou dos muros em nossa vida. Ter muralhas ou ter muros não é uma coisa errada. A pessoa guardar e resguardar-se, resguardar a sua família, resguardar os seus filhos, resguardar as coisas que são importantes, ter a sua privacidade, ter defesas sobre a sua vida e sobre a sua terra, não é uma coisa má. Pelo contrário, você vê aqui que quando as cidades estavam com as suas muralhas em ruínas, qualquer grupo ou bando de salteadores ou de assaltantes ou de exércitos inimigos entravam facilmente pelas cidades dentro e capturavam as pessoas ou matavam-nos ou queimavam as cidades a fogo. Uma cidade sem muralhas, uma cidade que não... Um país sem muralhas, um país sem guarda, um país onde qualquer um entra e sai e não tem segurança nenhuma, não é um país guardado com responsabilidade. As pessoas na sua casa querem estar sossegados e tranquilos na sua vida e querem ter sossego e querem ter segurança sobre a sua vida. A própria palavra de Deus diz que aspergido sobre aquelas casas foi aspergido o sangue de cordeiros e mesmo com o sangue de cordeiros que simbolizava o sangue de Jesus, o destruidor não pôde entrar. Assim que nós vamos subindo gradativamente para um posicionamento com Deus em que das coisas mais simples da vida que aprendemos que devemos preservar ou defender, até às coisas mais elevadas com Deus que devem ser guardadas e protegidas pela sua presença e pelo sangue de Jesus, até ao lugar mais alto, como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Era como se a sombra do Omnipotente se constituísse como uma muralha de proteção e de segurança na sua vida. Nós oramos todos os dias que uma cerca ou uma muralha de proteção esteja em volta das casas, esteja em volta da vida de cada um dos irmãos, seja dos mais pequeninos e bebés até os mais idosos, sejam guardados, sejam protegidos, sejam abençoados em nome de Jesus. E, portanto, ter defesas, zelar pela proteção das coisas que para si, das pessoas e das coisas que para si são importantes, defender o que é certo, guardar e preservar aquilo que são os seus princípios, a sua vida, os seus valores, as coisas que são importantes para si, as pessoas que são importantes para si, não é mal nenhum, pelo contrário, é uma obrigação sua diante de Deus e Deus recompensa aquele que o faz e, pelo contrário, despreza aquele que tem outra atitude em relação a isso, onde para ele não há nem defesa de nada, não defende os seus filhos, não defende as pessoas que ama, não defende nada das coisas que guarda, que estão ao seu cuidado para zelar, seja numa empresa, seja no trabalho, seja na responsabilidade que lhe é dada, seja em qualquer coisa que Deus lhe atribui, a sua obrigação como filho de Deus é zelar, guardar e proteger e segurar. Essa era uma das obrigações que estão escritas no livro de Gênesis, que Deus entregou ao homem domínio sobre esta própria terra para protegê-la da entrada do destruidor. E, no entanto, Adão fez um acordo com ele e deixou entrar. O resultado dessa entrada, do resultado do mal ter entrado e do resultado do destruidor ter entrado pela terra dentro, nós ainda hoje estamos a sofrer as condições disso, os resultados disso. O que fazer, portanto, quando se ouve uma notícia destas? Uma notícia terrível em que da sua terra, da sua pátria, das suas pessoas, da sua vida, do seu povo, da nação, está tudo em ruínas, tudo destruído. E o que resta é uma miséria. Se o diabo pudesse, era isso que ele fazia contra a nossa vida. Arruinava tudo, destruía tudo, não tenha dúvidas. O ódio que ele tem contra a sua vida, contra a minha vida, o prazer de Satanás era que arruinasse tudo,
que destruísse tudo, que ficasse tudo em pó e destruído, e ele ficando a rir-se da derrota que conseguiu trazer-nos. É preciso homens e mulheres valentes que se levantam, e que não quer dizer como este homem, um homem extraordinário, Neemias, um filho de Deus fantástico, que não ficasse no momento do choque, no momento da má notícia, no momento da tristeza, não ficou com lamentação. Pelo contrário, diz aqui que ele chorou e se lamentou e entrou em jejum e oração. Assentei-me, diz no versículo 4, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando diante do Deus dos céus. Disse ao Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, pelos servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, os que ordenaste a Moisés, teu servo. E a oração dele, nós pensamos à primeira vista que esta oração, ou este tempo em que ele ficou em busca da presença de Deus, foi só uma oração e acabou aqui. Mas a palavra de Deus não diz isso. No versículo 11 assim, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que seja bem sucedido hoje o teu servo tenha favor, ou mercê, favor diante do rei. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. E ele manteve-se a orar proativamente no sentido de dizer, o que é que eu posso fazer para mudar esta situação? Em que sentido é que eu posso melhorar ou aperfeiçoar? Ou seja, depois do choque, depois da lamentação, você tem que levantar os seus olhos e dizer, como é que eu faço? Como é que eu mudo isto? Como é que eu altero isso? Porque ficar só no chão, a chorar e a lamentar-se, não resolve nada. É preciso levantar-se e dizer, como é que eu faço para isto ser mudado? Como é que eu faço para isto ser alterado? Como é que eu faço para isto não continuar? Para o diabo não continuar a destruir tudo e ficar tudo na mesma, no meio desta destruição? Como é que eu faço? Como é que eu vou agir para a frente? Ficar sentado no chão a lamentar-se não resolve coisa nenhuma, mas através da oração e do jejum e da busca do poder de Deus. E depois começa o capítulo 2 dizendo, no mês de Nisan. O mês de Nisan é um mês que corresponde ao nosso mês de abril, ou de uma mistura entre abril e maio. Por isso nós falamos aqui de novembro até abril. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Aproximadamente 5 meses, 4 meses e meio ou 5 meses, porque os meses não jogam certo com os nossos, mas quase 5 meses em que este homem esteve em oração, pedindo que Deus dirigisse, porque ele não teve mais paz em sossego no seu coração, pensando, pronto, está assim, vai ficar assim, eu não vou fazer nada quanto a isto. Mas a sua oração e o seu pensamento foi um pensamento proativo no sentido de dizer, vou mudar isto, vou transformar esta situação, vou agir de uma forma em que esta realidade mude e que estas coisas se transformem, e pediu que Deus lhe desse favor. Este texto que aqui está, ele pediu o favor de Deus sobre a sua vida quando falasse com o rei, ou quando chegasse o momento de se abrir essa oportunidade de pedir ao rei algumas coisas. Imediatamente ele pensou em fazer alguma coisa para mudar a situação miserável em que a cidade de Jerusalém se encontrava, e os irmãos lá que tinham restado do cativeiro estavam a viver de uma forma miserável. E então, diz aqui, passados estes meses, passados quase 5 meses, ele estava a servir na mesa do rei, a servir vinho diante do rei, e o rei olhou para ele e viu triste, depois de um tempo de jejum e de
vê-lo mais magro ou mais triste, com o seu rosto caído, e o rei disse-lhe, capítulo 2, versículo 2, porquê estás triste? Porquê está triste o teu rosto? Estás doente? Esta pergunta do rei, isto é muito perigoso. Porquê é que estás triste? Alguém te está a chantagear para tu me pôs veneno no copo e me matares e estás preocupado com alguma coisa? Você não pode estar preocupado na presença do rei. Na presença do rei tem que estar com cara alegre, tem que estar bem disposto. Amém? Glória a Deus. Mas este homem está preocupado com a situação da sua terra, a situação em que o seu país está. Ele está longe, está no Império da Pérsia, está no Palácio do Rei. Para ele está tudo bem. Mas ele não pode estar bem quando os seus conterrâneos, quando a sua terra, quando o seu país está de rastos, quando está tudo mal. De facto, nós necessitamos em nosso coração de ser solidários com a situação do nosso país e importarmos, não é? Eu estou bem, eu sou crente, eu estou salvo, está tudo bem comigo, não me falta nada, está tudo bem. Estou a viver com o rei e o país que se dane. Não, nós precisamos de orar para que a situação da nação mude e importarmos-nos com as situações para que sejam transformadas e mudadas. E Deus aqui está a encaminhar já uma maneira de arranjar uma solução para as coisas serem transformadas e mudadas conforme Ele pediu. Eu não sei se Neemias imediatamente pensou que era ele que ia ser o agente de mudança destas transformações que iam acontecer em Jerusalém, porque acabou por ser ele a organizar a expedição que foi para Jerusalém para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E logo depois, passado poucos anos, também houve o retorno, houve ordem do rei para que retornassem para a sua terra e para que reconstruíssem a sua terra. A reconstrução das cidades, da reconstrução da cidade de Jerusalém, a reconstrução foi também o primeiro passo do retorno da maior parte dos judeus para a sua terra, retornando para a sua terra e reconstruindo a sua terra. E então o rei, ele disse, o que é que tu precisas? Perguntou o rei, versículo 4. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo achou mercê ou graça ou favor diante da tua presença, peço-te que me envies à cidade a Judá, à cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique, para que eu reconstrua os muros, as muralhas da cidade. Perguntou o rei, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Então, o rei aprovou enviar-me e eu apontei um certo tempo. Então disse ao rei, se te parece bem, deixe-me cartas para os governadores de além do Eufrates, para que permitam passar e entrar em Judá. E também carta para Asaf, guarda das matas do rei, das florestas do rei, para que me dê madeira e vigas e portas da cidadela do templo para os muros da cidade, para a casa que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Quer dizer, o favor de Deus estava sobre a minha vida. Mas, queridos irmãos, nós bem que precisamos todos nós do favor de Deus sobre a nossa vida. Ele pediu também um exército, pediu também um grupo de gente que fosse com ele, porque era normal naquele tempo. Pediu cartas do rei, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. E com toda esta comitiva, com cartas do rei, com ordens do rei, com autorização para reconstruir, começar a reconstrução de Jerusalém, ele foi enviado. Quando isto foi ouvido pelos inimigos que gostavam que tudo ficasse em ruínas, os outros ficaram tristes. E a Bíblia diz que ele chegou em Jerusalém e a primeira coisa que fez foi que nos primeiros 3 dias ficou a analisar a extensão das muralhas, a ver e a estudar tudo o que lá estava, o que tinha acontecido. De noite
levantou-se com alguns poucos homens, versículo 12, não declarou a ninguém o que Deus pusera no coração dele. O estudo que ele fez foi em segredo, a análise que ele fez foi em segredo. Não andou a badalar, a dar a conhecer tudo. Cheguei, estou aqui em Jerusalém, venham cá, não percebo nada do assunto, mas quero já fazer coisas. Não, primeiro analisou, viu a extensão do problema, viu quanto é que havia de entulhos de terra, viu quanto é que havia de trabalho para fazer, pôs-se a fazer cálculos e análises, pôs-se a ser informado das famílias que estavam na cidade e que viviam lá, e passou pelos diferentes lugares da muralha, estudando a situação, para depois apresentar uma solução. Muito interessante que aqui está uma boa lição de gestão. Não apareceu logo e começou logo a dizer tudo e a falar tudo, sem analisar primeiro. Primeiro esteve 3 dias a analisar tudo. Não disse nada, não falou com ninguém. Andou de noite para não ser visto pelas pessoas e não soube ninguém, não souberam os magistrados onde ele fora, não soube ninguém, nem os nobres, nem magistrados, nem as pessoas importantes ou as pessoas anónimas, ninguém soube de nada do que ele andou ali a fazer, e foi de lugar em lugar até fazer uma análise de tudo e por fim convocou as pessoas. No versículo 17 em diante, ele chama as pessoas, chama uma reunião geral da cidade e apresenta-lhes um quadro para os motivar, para os chamar, para os convocar para um tempo de mudança. Glória a Deus. É muito interessante a oração que ele faz, e chamou-os e disse: estáis vendo a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas a fogo. Vindo depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, e deixemos de ser um opróbrio. Vamos deixar de ser uma vergonha do estado e da situação em que caímos. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Depois aparecem os inimigos a fazer pouco, a dizer que eles que zombaram, que é isso que eles querem fazer, não tem jeito nenhum, não vão conseguir fazer nada. Você vai ter sempre alguma oposição e vai ter sempre gente que não se agrada de estar melhor, da sua vida está melhor, das coisas estão a melhorar, da sua família está melhor, das coisas estarem melhor, a gente que vai estar sempre do lado contrário. O capítulo 3 começa com um plano e um projeto de organização muito interessante. Ele fez um plano primeiro, e você vê que esse plano foi colocado diante de todos. Ele tinha-se informado quem eram as famílias, quem eram as pessoas, e então começou a dizer: levantam-se Eliasab, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, vão edificar a porta das ovelhas. Depois, versículo 2, diz: junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado Zacur, filho de Imri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe. Ele foi olhando para as portas de entrada das muralhas e foi destacando por famílias, por clãs, por organizações das pessoas, entregando a responsabilidade a cada um deles para fazer cada um a sua parte, o seu papel na reconstrução das cidades. E o capítulo todo, o capítulo 3, é dedicado a isto. Por exemplo, no versículo 13 diz: a porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Versículo 14, a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe. A porta 15, a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Osé, maioral do distrito de Mispa. Depois dele, versículo 16, reparou Neemias, filho de Azbuc, maioral da metade do distrito de Bet-Azur. Depois dele, repararam os levitas. Vai assim encontrar sempre por ali fora, até que toda a muralha, em toda a volta da cidade, fica delegada à responsabilidade de alguém, à atribuição de tarefas específicas. E esta é uma lição, não só de delegação de funções, de responsabilidades específicas, descritas com
todo o pormenor, para que cada um tome a responsabilidade, saiba o que vai fazer e, no final, possam construir juntos. Glória a Deus. Toda a gente deu as mãos, lançaram-se para a frente, em unidade, para trabalhar e para avançar com o poder de Deus. E uma coisa que parecia tão difícil e que tinha levado quase 5 meses de oração, de preparação, de planeamento. Quando o rei lhe perguntou, ele tinha um plano pensado sobre as coisas que eram necessárias. Quer dizer que aquele tempo de oração não foi um tempo apenas de estar a orar com palavras lançadas para o alto, sem nada, mas a receber de Deus as instruções do que devia fazer, como devia agir, como devia tudo ser feito. E agora, é muito interessante isto, demorou mais tempo o planeamento, a organização, a viagem, levar aquele material todo que era preciso levar, ir com aquele exército a acompanhá-lo para o guardar e defender os bens que eles iam levar e os transportes das mercadorias que levaram para lá, para a reconstrução. No capítulo 5 e versículo 19, Elias levanta o seu rosto mais uma vez para Deus e diz para Deus: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. O trabalho está quase todo feito e realizado, e ele lembra a Deus que todas as coisas que ele fez, ele quer que Deus o recompense. A recompensa vem de Deus, de tudo aquilo que você faz. A recompensa não vem das pessoas, do apreço. É muito bonito toda a gente dizer, mas que bem, que coisa tão bonita que você fez, mas que maravilha. Mas principalmente a recompensa, se você quer mesmo saber, a recompensa vem de cima. E é essa recompensa, é nessa recompensa que ele tem os seus olhos. Agora, você vai ver uma coisa interessantíssima. O capítulo 6 da reconstrução dos muros, no versículo 15, diz: acabou, pois, a reconstrução da muralha de Jerusalém aos 25 dias do mês de Elul. E foi tudo feito em quantos dias? Em 52 dias. Demorou mais a oração e o jejum, demorou mais a parte espiritual de 5 meses do que agora que não chegou a 2 meses. Quer dizer, para reconstruir uma coisa que não chegou a 2 meses, você precisou de 5 meses de batalha, 5 meses de oração, 5 meses de planeamento, 5 meses de organização, e depois mais a viagem, mais os materiais, mais... Primeiro era preciso destruir um poder maligno que tinha causado aquela destruição. Porque a primeira batalha que você ganha é uma batalha espiritual. E só depois de uma vitória espiritual, em pouco tempo, as muralhas foram reconstruídas. Em pouco tempo, obviamente com um bom planeamento, com uma boa organização, com um trabalho bem feito, foi feito bem planeado, bem organizado, com distribuição de tarefas e funções. Mas demorou muito mais o trabalho da oração, da busca do poder de Deus, do planeamento com Deus, do que depois na prática a transformação no local. A transformação e a reconstrução das muralhas não chegou a 2 meses. E como é que uma coisa que aparentemente era tão fácil de fazer, ninguém fez? Foi preciso vir Neemias lá de longe, foi preciso vir alguém lá de tão longe que sentiu como uma obrigação sua essa mudança. Ele estava também, é preciso dizê-lo, ele estava no lugar certo. Ele estava no palácio do rei. Depende do lugar onde você está. Depende se você está no lugar certo. E principalmente depende se você tem o seu coração no lugar certo. O seu coração deve estar no lugar certo, deve estar na presença do rei. Eu estou a falar lógico, figurativamente. O seu coração tem que estar certo. Não pode ficar no chão, na lamentação, na tristeza, mas fazer uma oração proativa. Como é que eu vou mudar isto? Como é que eu vou transformar estas coisas positivamente? Essa deve ser a sua decisão para depois da desgraça, depois da tristeza, depois da lamentação. Levante-se e comece a pensar: como é que eu vou transformar isto? Como é que eu vou erguer estas coisas que estão
em ruínas? Como é que eu vou reconstruir estes escombros? Como é que eu vou restaurar estas coisas que fazem parte de um histórico e há tanto tempo, há quase 80 anos que aquilo estava assim. Ninguém fez nada, ninguém mudou nada, todos choraram, todos se lamentaram. As notícias vinham e as notícias eram sempre lamentações e ninguém alterou nada. Até chegar alguém que diz, não, eu vou mudar isto, eu vou ver que isto seja transformado e mudado. Eu vou buscar em Deus a força, a sabedoria, a capacidade para alterar tudo. E depois levantou-se, pôs-se de pé e disse, vamos então mudar, vamos transformar. Não há nada que seja construído, edificado, transformado para melhor, para bem, que aconteça por acaso. Existe sempre uma intencionalidade. Se alguma coisa vai mudar, seja na sua vida, na minha vida, na vida de alguém, na sua família, nos seus filhos, em alguma coisa. Se alguma coisa vai mudar, tem que haver uma intencionalidade na ação, tem que haver uma vontade determinada, uma determinação, uma perseverança e uma vontade decisiva, proativa de mudar a realidade e não ficar assentado no chão a chorar e a lamentar-se. O choro e o lamento podem durar uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. Glória a Deus. Amém? Por isso, quando nós levantamos os nossos olhos, levantamos-nos com o objetivo de ver transformações, de ver mudanças e de ver a bênção de Deus. Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus.